Olá, queridos amigos, boa tarde. São 15 horas e vamos dar início à nossa reunião pública da tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Lar Espírita Servos de Maria e lembramos que todas as informações das atividades online da casa estão em nossas páginas do Facebook e do Instagram, Lar Espírita Servos de Maria. Vamos agora fazer a leitura da página inicial, seguida da prece de abertura. A mensagem de hoje é do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de número 113. Tua fé. O versículo destacado por Emmanuel está narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salva, vai em paz. Emmanuel comenta: é importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa a corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isole nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros realizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Vamos orar? Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouquinho mais sobre teus ensinamentos através dessa doutrina tão consoladora. Pedimos vossa bênção para todos que estão aqui conectados neste momento, assim como para todos os nossos queridos irmãos encarnados e desencarnados. Obrigada pela oportunidade de estarmos reencarnados em nossa bendita Mãe Terra e pelos desafios que são tão importantes para a nossa evolução espiritual. Pedimos vossa proteção para esse nosso singelo trabalho e que nossa querida companheira Denise seja vosso instrumento neste momento. Abençoe o Lar Espírito Servos de Maria, assim como a cada um de nós. Que tenhamos uma semana abençoada. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Vamos convidar para conduzir o estudo da tarde de hoje a nossa companheira Denise, do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque. Seja bem-vinda, Denise.
Olá, queridos amigos do Lar Servos de Maria. Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite amigo. E nessa tarde de hoje, nós desejamos fazer uma singela explanação a respeito, especificamente, da necessidade da renovação dos nossos sentimentos. Isso tudo porque o nosso Mestre Jesus vem nos falar a respeito do reino de Deus que está dentro de nós, a respeito do amor que é a sua mensagem na essência, a respeito da nossa necessidade de ampliação dos nossos entendimentos, a fim de que esses entendimentos nos iluminem a alma, nos favoreçam na elaboração dos nossos sentimentos. Dessa forma que o Mestre Jesus, que é o divino pastor de nossas almas, possa nos amparar, nos inspirar, para que essa fala represente um pequenino convite às nossas reflexões, para as nossas mudanças íntimas e tão necessárias nesse objetivo maior de todos nós, que é a nossa transformação moral, alçando-nos a patamares melhores nas trilhas da evolução. E quando nós elegemos esse tema um tanto abstrato, porque nós não encontramos esses nomes no Evangelho, mas nós encontramos em toda a mensagem do Cristo e, por via de consequência, derramada lindamente, didaticamente pelo nosso codificador na doutrina espírita. Então, nós temos 3 referências que são a Epístola de Paulo aos Efésios, especificamente no capítulo 4, versículo 23, quando o apóstolo dos gentios nos fala, nos convida à renovação pelo sentimento. Ele escreve: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Muito interessante porque ele frisa pelo Espírito, né? Nesse entendimento, naquela circunstância, naquela idade tão tenra do cristianismo, Paulo já deixa registrado que a renovação deveria vir pela raiz espiritual e não material, compreendendo ele muito além daquilo que nós podemos hoje compreender e que nós estamos tentando compreender, aprendendo com essas lições que Paulo já deixou registrado há tanto tempo. Assim como do nosso mestre, todos aqueles que o seguiram como Paulo. A outra referência que nós elegemos foi uma das muitas e muitas abençoadas mensagens de Emmanuel, textos profundíssimos que compõem toda a obra exegética de Emmanuel. O que é a obra exegética? A exegese é a ciência que estuda e interpreta as escrituras. A hermenêutica é a ciência que estuda e interpreta as leis. Então, Emmanuel, ele vai construindo através da mediunidade luminosa e imensurável de Chico Xavier uma obra extensa, de valor inestimável ainda para nós, em que nós carinhosamente ou cotidianamente chamamos de livro de página. Em todos esses livros de página, nós observamos que para cada página, Emmanuel elege uma passagem das Escrituras e interpreta essa passagem à luz da veneranda doutrina espírita. Por isso se chama a obra exegética de Emmanuel, porque esse compêndio de livros que nós conhecemos, Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna, e a que nós elegemos, dentre tantas essas belíssimas e riquíssimas e ferramentas poderosas que nos ajudam ou que nos podem ajudar, né, na medida que nós permitimos, é a mensagem de número 67 do livro Fonte Viva, intitulada Modo de Sentir, na qual ele elege exatamente essa passagem de Paulo que nos convida à renovação pelo Espírito no nosso modo de sentir.
E nós, nos dias de hoje, em que estamos nivelados pela benção da encarnação, nivelados no sentido de estarmos aqui juntos, compondo a família humana encarnada na Terra. Somos muitos e podemos ser de várias faixas vibratórias. Temos comunhão de ideias com muitos de nós e não temos comunhão de ideias com outros ou comunhão de sentimentos com outros. Por isso a encarnação é uma niveladora nesse sentido, porque nos possibilita a convivência com pessoas que no mundo espiritual dificilmente estariam reunidas em função das estações vibratórias as quais estão permeando, né? Somos nós, espíritos imperfeitos, estamos provavelmente, muito provavelmente, em sintonia com a faixa vibratória que compete às nossas tendências ou que combina com as nossas tendências. E outros tantos podem estar em situações diversas, em situações mais felizes, em situações menos felizes, mas fato é que nessa contemporaneidade, nesse mesmo tempo, todos que estamos encarnados, estamos vivendo os dias de outubro de 2021, por exemplo, numa situação em que estamos passando pelas vicissitudes da matéria no fanal de progresso, né? Específico para quem passa pelas vicissitudes da matéria. E também elegemos, nesse terceiro vetor de considerações que nos inspiram as reflexões de hoje, o capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos, porque quando eu comecei a falar que estamos todos aqui nivelados pela encarnação, o nosso objetivo comum, e Kardec explicita isso no texto da conclusão do Livro dos Espíritos, é de sermos felizes. Claro que felicidade para mim não é a mesma coisa que felicidade para minha irmã, não é a mesma coisa que felicidade para o meu filho. Cada um de nós aspira aquilo que vai ao encontro, que combina com os desejos, com as aspirações, com os nossos sonhos, com aquilo que nós acreditamos que vai nos atender, as emoções, as sensações, etc. E essa questão da felicidade, ela está muito ligada, né, ao nosso entendimento do que é satisfatório para nós, do que é justo para nós, do que é certo para nós. Por isso, esse capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a parte que trata das leis morais, portanto, a terceira parte do Livro dos Espíritos é a síntese do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a codificação espírita, abrindo um pequeno parêntese, Kardec organiza a doutrina espírita de uma forma sistemática. Tudo tem um motivo para estar na ordem que está. Tudo tem um motivo para que aquele tema esteja sendo abordado como está sendo abordado. Portanto, o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra da codificação, esquematizado sob o sistema de perguntas e respostas, ele é dividido em 4 partes, à exceção da introdução, prolegômenos, conclusão, e cada parte do Livro dos Espíritos representará a obra analítica daquela síntese. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos, mais tarde, nasce o livro A Gênese, porque a Gênese disseca a primeira parte do Livro dos Espíritos, depois a segunda parte, o Livro dos Médiuns, a terceira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte, o Céu e o Inferno, compondo esse Pentateuco, que depois será complementado pela Revista Espírita, por outras publicações que depois se compilam, e depois com aqueles que seguiram Kardec nas obras complementares e que também enriquecem muito a nossa doutrina, como até hoje acontece. Portanto, a lei de justiça, amor e caridade nos chama muita atenção. É a única lei moral que tem nome composto, e há uma fala do nosso querido Haroldo Dutra Dias que explica por que tem esse nome. Kardec também não colocou assim à toa.
É porque no hebraico, se não me engano, no aramaico, né, naquelas línguas, naqueles idiomas à época do Cristo, esses idiomas dispunham de muito menos vocábulos, de muito menos quantidade de palavras, e elas traziam significados mais complexos. Então, na língua original, a determinada palavra, que eu já esqueci qual é, naquele idioma, significa justiça, amor e caridade. E representava o código de leis de Moisés. Exercia sua vigência naquela época. O povo hebreu e depois os judeus, eles passaram, que foi a cultura onde Jesus veio na Terra, eles se utilizavam dessa palavra que significava tudo isso junto. Não tinha como dissociar o amor da justiça, não tinha como. E o Haroldo até usa um exemplo bastante lúdico quando ele diz que é como se você fizesse uma receita. Não, quando ele diz, na verdade, que não tem como Deus ser justo e não ser bom. Não tem como Deus ser bom e não ser justo. É como se você estivesse fazendo uma receita de bolo, onde você pega uma bacia, uma tigela, você quebra os ovos ali, aí ali você mistura a farinha, você mistura o leite, você mistura o açúcar e de repente você se dá conta que você errou a receita. Você diz, errei a receita, vou voltar tudo ao estado original para refazer a receita. Você não consegue fazer com aquele preparo que você já tinha iniciado. Você não consegue pegar o ovo que está misturado no açúcar, no leite, na farinha e colocar ele na casca de novo para você voltar a quebrar os mesmos ovos. E aí, com essa ilustração simples e fácil, ele diz assim, a justiça divina. E por menos que a gente entenda, assim que se dá. Né? Nós queremos misericórdia para as nossas faltas, mas não necessariamente a gente quer misericórdia para as faltas dos outros, principalmente daqueles que ainda são nossos desafetos, não é verdade? Então, na questão 873 do Livro dos Espíritos, Kardec traz uma pergunta muito interessante, em que ele, em outras palavras, ele pergunta ao Espírito de Verdade se o sentimento de justiça está na nossa natureza ou se ele é resultado das nossas experiências. Bom, o sentimento de justiça faz parte da nossa natureza espiritual? Ou esse sentimento vem a partir das nossas experiências, como um resultado, como um resultado das nossas experiências? E os espíritos respondem que o sentimento de justiça está de tal modo na nossa natureza que nós nos indignamos com qualquer situação de injustiça. Então, o que os espíritos respondem o sentimento de justiça, ele está na nossa natureza como espírito imortal. Nós trazemos isso já. Os espíritos ainda complementam dizendo que esse sentimento, ele vai sendo elaborado, sofisticado, desenvolvido à medida que nós vamos nos tornando seres melhores. Então, essencialmente, ele está no nosso íntimo, ele faz parte da nossa natureza, mas as experiências vão sofisticando, o que é bem coerente, porque se nós progredimos, se nós melhoramos com teimosia, com mais teimosia, com menos teimosia, nós vamos sofisticando tudo em nós, inclusive esse sentimento de justiça. E os espíritos dizem uma coisa também muito importante nessa questão e nas outras subsequentes que tratam desse assunto. Eles dizem que Deus pôs esse sentimento no nosso coração. Isso é muito significativo, isso é muito profundo. Porque quando algo está no nosso coração, quando alguma coisa é sintetizada ao nível do nosso sentimento, ela está pertencendo ao nível mais profundo do nosso ser. Quando alguma coisa se desenvolve, chega a um patamar
que nos toca a emoção, isso vai para o nicho mais profundo, mais significativo do nosso ser. É por isso que nós podemos rebobinar a nossa memória e tentar lembrar dos nossos tempos escolares, da nossa infância ou da nossa adolescência. Por exemplo, certamente nós vamos encontrar alguma lembrança dos nossos bancos escolares em que nós não fazemos a menor ideia do que o professor estava falando, mas nós lembramos que toda turma tem um gaiato, dois gaiatos ou gaiatas, né? As pessoas que são mais engraçadas, que falam as coisas, que disparam em nós a emoção da alegria, do riso. Então, certamente nós vamos localizar lá na nossa memória um momento em que um professor estava lá cumprindo a sua divina missão e aquele ou o colega soltou uma pérola, como a gente costuma dizer, que fez toda a turma cair na risada. Nós lembramos disso porque isso mexe com a nossa emoção, mexe com o nosso sentimento. Do contrário, se dá o mesmo. Quando nós temos experiências negativas, quando alguém nos magoa, quando alguém nos provoca um ressentimento, nós não esquecemos com facilidade. O Rossandro Klinge, que é esse expositor espírita e psicólogo por profissão e que consegue aliar as suas falas muito significativas, muito positivas, é um expositor desses nossos dias e que bom que o temos, assim como a tantos outros. Há uma fala dele, quando ele trata da mágoa, em que ele diz que ele equipara, por falta de melhor palavra, daqui a pouco a palavra vem, a mágoa ao vômito. Mas ao vômito, aquilo que a gente não digere e bota para fora e tem odor, né, desagradável e suja a nossa roupa, e enfim, enquanto também não sai a gente não melhora, né? Ele diz que nós, quando nós vomitamos, nós imediatamente procuramos nos limpar, né? Limpar o local onde nós sujamos, a nossa vestimenta, enfim, nós mesmos, né? Principalmente. E ele fala que quem guarda mágoa não percebe que é como se ela estivesse, se a pessoa magoada estivesse pegando um potinho e colocando aquele vômito ali e cultivando aquele vômito ali. A mágoa é o vômito fluídico do qual a gente não se desfaz. E muitas vezes, mesmo sem tanta consciência assim, a gente nem quer se desfazer. A gente guarda para o evento familiar em que nós vamos estar com todos reunidos e abrimos aquele potinho fedorento, putrefato e botamos tudo para fora de novo. Sem nos darmos conta, né, sem perceber que nós estamos nos contaminando com aquilo. Vejamos que é quando aquilo toca a nossa emoção. Quando toca a nossa emoção, quando vai para o campo do nosso sentimento, aquilo nos toca de um modo diferente de uma informação que fica só aqui. Do discurso pronto que fica só na fala, né? De quem fala que tem que perdoar e não consegue perdoar. Por isso que quando nós que falamos, né, para público, tenham certeza de quando a gente fala para a gente. A gente sempre fala pra gente, costumo dizer, eu tenho que reencarnar para cada tema de palestra para poder vivenciar aquilo, que estamos todos nessa circunstância de aprendizado, capturando as informações aqui, porque graças à misericórdia divina, mesmo num planeta de provas e expiações, nós já conquistamos o campo da razão e do raciocínio, graças a Deus, mas não necessariamente. E certamente, porque ainda estamos com muitas dificuldades no nosso planeta, nós ainda não deixamos que essas lições desçam para o nosso coração e atinjam o campo do nosso sentimento, renovando os sentimentos anteriores, modificando os nossos sentimentos, alterando o nosso modo de sentir. Então, quando nós falamos que o que nos toca a emoção se torna inesquecível,
faz-se necessário aproveitar esse ensejo para reforçar a bandeira que a doutrina espírita levanta com relação ao progresso de cada um de nós. Ele se dá através do nosso autoconhecimento. Esse processo dificílimo, complexo, que não tem receita de bolo, porque para cada um é de uma forma. Cada um de nós tem um limite, cada um de nós tem um nível de aceitação das coisas, cada um de nós está num momento do dia, muitas vezes, né? Quantas vezes os nossos pais, os nossos pares, quando a gente traz uma informação nova que nos fez despertar para alguma coisa, a pessoa diz assim, mas eu sempre te falei isso, mas eu já te disse isso e você nunca prestou atenção. É porque naquele momento a gente não tinha ouvido de ouvir para aquilo. É por isso que a cada dia a gente pode ter ouvido de ouvir, olhos de ver. É por isso que André Luiz, lá no frontispício de Nosso Lar, elege a frase, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Não é que o serviço tenha surgido somente quando ele se prontificou. Não, o serviço sempre esteve ali, assim como o Clarencio sempre esteve no umbral, vigiando, velando por André Luiz. Mas somente quando ele decidiu abrir o psiquismo para receber essas influências, é que ele pôde enxergar. A seara do bem está aberta para nós, mas nem sempre a gente enxerga, nem todas as oportunidades da vida a gente consegue aproveitar, nem todas as experiências a gente consegue fazer com que elas sejam positivas, com que elas sejam boas, com que elas sejam iluminativas para nós. Então é muito importante que a gente reflita nesse momento da nossa encarnação, né? Especificamente da nossa encarnação, quando nós estamos vivendo uma situação muito inusitada para nós, por conta das questões da pandemia de coronavírus, da pandemia de Covid, por conta de nós espíritas sabermos há anos que nós estamos nesse ciclo de transição planetária, né? Das migrações dos espíritos, dos desmantelamentos das regiões espirituais, no sentido vinculadas à Terra, no sentido de não mais estarem compatíveis com o padrão vibratório que a Terra está atingindo, de modo que cada dia, né, é o que a nossa companheira Magali lá do Leôncio diz, para nós, sem dúvida nenhuma, esse é um momento encarnatório muito importante, minimamente demarcador, porque nós não sabemos ainda historicamente qual é a síntese que cada um de nós vamos fazer, nem qual é a síntese que a coletividade vai fazer dessa experiência. Mas seja ela qual for, ela será uma experiência muito significativa. Só que, no campo do livre-arbítrio, nós podemos fazer escolhas. Podemos fazer escolhas. Muitas vezes a gente esquece disso. Principalmente nós espíritas que temos uma mania ruim de atrelar todos os acontecimentos das nossas vidas aos obsessores, aos espíritos, até porque nós sabemos, segundo a questão 459 do Livro dos Espíritos, que os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, atos e palavras, e influenciam muito nos nossos pensamentos, muito mais do que a gente imagina. Mas nós escolhemos a faixa vibratória. Ali existe uma escolha. Esses dias estava aguardando um atendimento e fiquei lá no celular, como hoje, né, tão comum, no Instagram, olhando, né, as publicações. E tem uma jovem que é daqui de Niterói até, ela faz umas postagens pelo canal do GNT e ela é muito inteligente, eu gosto muito de ouvir os seus áudios e ela estava dizendo num desses interessantíssimos, tem um muito bom dela que ela diz que o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o medo. Muito interessante essa publicação, me fez lembrar da parábola dos talentos, que o servidor que teve medo do Senhor enterrou os seus talentos, né? Não multiplicou os seus potenciais. Interessantes reflexões. Mas nesse especificamente, ela diz sobre o poder que nós temos nas escolhas dos pensamentos que nós deixamos entrar na nossa cabeça, né? Porque nós não podemos impedir, André Luiz também nos diz isso, que as aves de rapina se aproximem das nossas cabeças, queiram pousar nas nossas cabeças. Nós não podemos impedir o seu voo, a sua rota,
onde aquela ave vai escolher pousar, mas nós podemos impedir que elas façam ninhos nas nossas cabeças. É por isso que nós temos a responsabilidade sobre as escolhas que fazemos e muitas vezes estamos invigilantes quanto a essa autonomia das escolhas que nós fazemos. E com relação a esse vídeo, né, dessa mulher essa jovem mulher que faz essas transmissões e publicações, ela diz: lembrem-se, ela não diz quem é, mas um homem muito sábio, aprendi com um homem muito sábio. Ela diz: o pensamento, quando vier um pensamento ruim na sua cabeça, você pode pensar, esse pensamento pode ser outro. Não precisa ser esse, pode ser outro. Eu posso escolher, se eu tiver num momento ruim, eu posso, apesar de não ser fácil muitas vezes, tentar pensar em outra coisa. Colocar uma música, que é uma ferramenta poderosíssima para nos ajudar a trocar de faixa vibratória. Ouvir uma palavra, colocar um passe virtual, já que a internet é essa ferramenta da misericórdia divina, né, que nos aproxima hoje no momento de isolamento, de distanciamento. Podemos arquitetar planos, podemos, se vier uma ideia atormentadora, nós podemos pegar uma leitura, nós podemos desviar aquele pensamento elegendo outro pensamento. Então, antes de nós adentrarmos nessa mensagem modo de sentir, nós já citamos Paulo, e vamos citar Paulo de novo daqui a pouco, nós já citamos essa referência, esse verbete da carta aos Efésios, e já citamos a questão do livro dos Espíritos. E antes de adentrarmos a página de Emmanuel e voltarmos a Paulo para mais uma ilustração, há pouco tempo, até por inspiração, por ideia, né, de uma grande amiga nossa, eu fui ler um livro da senhora Edith Eva Eger. Ela é uma mulher, até onde eu sei está encarnada ainda, não deve ter muito tempo. Ela concedeu uma entrevista para o jornalista Pedro Bial, e essa entrevista está disponível no canal do YouTube, se vocês se interessarem. É muito interessante, muito rica, vale muito a pena, porque ela lançou um livro, na verdade lançou mais de um livro, né? Mas esse primeiro livro chama-se A Bailarina de Auschwitz. Dona Edith Eva Eger foi uma bailarina, é uma senhora já idosa. A época da entrevista contava com 93 anos de idade, mora nos Estados Unidos, tem família lá, filhos, netos, bisnetos, e ela nasceu na Hungria, numa família judia, e aos 16 anos de idade, ela e sua família foram presos pelos nazistas à época da Segunda Guerra Mundial, e eles foram levados para o campo de concentração em Auschwitz, se não me engano, situado na Polônia. E eles não faziam a menor ideia para onde estavam indo. As notícias que chegavam eram notícias falsas e faziam que eles acreditassem, não só ela, sua família, como os demais, que eles iam para um campo de trabalho até a guerra passar. Animavam-se inclusive com essa ideia, porque havia esperança. E eles então, quando saíram do trem, depois de dias indescritíveis, mas que ela tenta descrever muitas coisas no livro, o seu pai inclusive fala, né, eles viram algo inesperado, porque era uma construção seca ali, extensa, e não tinha assim uma plantação, não tinha um campo onde eles pudessem ver onde exatamente iam trabalhar. Poderiam imaginar que seria uma fábrica e toda ladeada, né, cercada literalmente por arame farpado. E o pai dela ainda falou assim, tá vendo? Não pode ser tão ruim, nós vamos ficar aqui até a guerra acabar. Esse foi o último dia que ela viu seu pai, ela estava com uma irmã e a sua mãe. Seu pai foi imediatamente separado da esposa e das filhas. Depois, numa outra fila, as mulheres por idade, as mais velhas, foram separadas também. Então, dali, ela foi separada, ela e a irmã foram separadas da mãe. Não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. E nessa separação, quem foi
a pessoa que separou as filhas da mãe foi o Joseph Mengele, médico que participou desse sistema de governo de Hitler, ficou inclusive conhecido como Anjo da Morte. E elas foram para um galpão, lá elas perderam os cabelos e as roupas, né? Foi dado a elas um roupão, como se fosse uma grande camisola. E naquela noite, na primeira noite, quando ela contava 16 anos, e é importante dizer que as irmãs, foi ela e mais uma, a outra tinha ficado em outra cidade, as irmãs eram musicistas, uma era pianista, outra violinista, e virtuosas na arte da música. E ela, que não tinha muito talento musical, era ginasta e bailarina. Inclusive, ela ia fazer parte da equipe de ginástica para representar a Hungria nas Olimpíadas. E ela tinha, antes da prisão, ela tinha acabado de ser excluída da equipe por ser judia. Quando ela diz, quando ela achava que isso seria a maior dor da sua vida, ela não imaginava o quão de dor ela ainda ia enfrentar. Muito bem, nessa primeira noite em que ela encontra-se presa no campo e mal sabia, tinha notícia, mas não acreditava de que sua mãe estava sendo morta, que aquela fumaça que ela via na chaminé do prédio ao lado já era, né, um sinal de que aquelas mulheres que entraram ali estavam mortas. O Joseph Mengele, sabendo, provavelmente, né, por outras pessoas, que ela era uma bailarina e de uma grande bailarina, né? Ele, então, que gostava de arte, das apresentações artísticas, ele determina a execução de uma orquestra com as músicas, né, as peças de balé, e determina que ela dance para ele. Então, enquanto a mãe estava sendo assassinada, ela precisou, para sobreviver, dançar para aquele algoz, naquela circunstância tão difícil, e dali em diante ela sofreria muito, não só ela, como todas as pessoas que passaram por essas experiências. E como eu disse antes, cada uma com a sua nuance, porque cada grupo com as suas idades, com as suas aspirações, com seus sonhos, enfim. Mas onde eu estou querendo chegar com isso? Ela escreve esse livro e depois ela escreve outro livro em que ela vai fazer menção a vários momentos, né? Porque eu convido a todos que não conheçam, caso não conheçam a obra, que passem a conhecer, vale muito a pena. Mas enfim, ela está encarnada, portanto ela sobreviveu, e ela escreve sobre isso com um objetivo, porque ela é psicóloga, professora de psicologia inclusive, tem consultório, faz clínica. Ela vai escrever um livro sobre as escolhas. E o título do outro livro é A Liberdade é uma Escolha. Então ela diz na entrevista, inclusive, que quanto mais ela se aproximava naquela época da prisão, da escuridão e do inferno, assim ela diz, ela usa esses termos, mais ela tinha compaixão dos soldados que executavam aquelas ordens absurdas. E ela pensava, não sou eu que uso esse uniforme. Se eu sobreviver hoje, amanhã eu estarei livre. E com isso, nesse livro A Liberdade é uma Escolha, ela vai mesclando as próprias experiências, as experiências de sua família, tanto da sua família, do seu núcleo familiar, pais, irmãs, quanto da família que ela construiu com o esposo, dos filhos, dos netos e bisnetos, e também das experiências dos pacientes, que são as mais variadas, entendendo que em toda encruzilhada da nossa vida, em toda situação da nossa vida, nós podemos fazer com que aquilo nos defina ou não. Nós temos escolhas que muitas vezes são difíceis, por isso Jesus nos diz que neste mundo nós só teremos tribulações, mas recomenda que não temêssemos, porque ele havia vencido o mundo. Na grande inspiração, imaginem, né? Espírito já dessa magnitude, afirmando-nos que poderíamos também. Logo, por isso ele é nosso irmão maior, por isso ele sabe da nossa natureza, por isso ele sabe que o sentimento de justiça está no nosso coração, porque Deus colocou.
Então, é muito interessante quando nós passamos a nos deparar com essa verdade que está no Evangelho, né? Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Nós podemos escolher a nossa trajetória, nós não sairemos das circunstâncias que a vida vai nos impor por conta das colheitas necessárias àquilo que semeamos, uma vez que nós acreditamos na lei de causa e efeito, como também uma abordagem justa da vida, mas é um Deus também de misericórdia, que fez com que Pedro escrevesse que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, quando nós estivermos, né, no liame de ascender ou de cair, lembremos que nós podemos escolher aquilo que a vida nos confere a escolha. Nós podemos não escolher determinadas circunstâncias hoje, por exemplo. Claro que nós escolhemos em outros níveis de escolha, mas um exemplo, hoje nós estamos numa situação, por exemplo, profissional X. Nem tudo está na nossa mão mudar, embora seja possível e recomendável que nós pensemos o que nós podemos fazer para alterar a situação, o que está no nosso alcance. Aí está o campo da nossa escolha. O que está no meu alcance? Então, tudo que for direcionado a mim, eu vou escolher como eu vou lidar com aquele problema ou com aquela situação. Se eu vou fazer, ou pelo menos me esforçar por fazer, a limonada com os limões, no símbolo de que o limão é algo difícil, azedo, né? Mas que eu posso transformar numa coisa prazerosa, refrescante, gostosa para mim, mesmo que naquele momento seja difícil. Então, se isso é possível, e se aquele pensamento pode ser outro, e acrescentando o fato de que o pensamento muda o sentimento, aí está em nossas mãos a possibilidade nossa de remodelarmos o modo de sentir as coisas. Eu fico observando, de acordo com os nossos temperamentos, como que às vezes eu tenho dificuldade em ser leve com determinadas situações. E eu tenho um grande amigo que inclusive trabalha comigo, que ele é assim, ele é leve. A mesma situação, onde às vezes eu vejo uma dificuldade, ele não vê essa dificuldade. A gente não está dizendo que ele vê facilidade, mas ele não perde a esperança. Isso faz muita diferença na nossa vida. O modo como a gente sente as coisas. O peso ou a leveza que a gente dá para determinada situação. Isso tem a ver com a nossa fé. Isso tem a ver com a nossa confiança. Isso tem a ver com a maneira como a gente lida. É como aquela postagem nas redes sociais em que a gente está diante de um ipê muito florido e as flores estão formando um tapete na área da copa da árvore no chão, e duas pessoas olham para aquele mesmo ipê florido, uma diz assim, que lindo, que coisa linda, e a outra pessoa que olha a mesma árvore diz, mas suja muito o chão, mas faz muita sujeira, não é? É a mesma situação que pode ser vista por perspectivas diferentes. Então vamos à página de Emmanuel, que é a mensagem 67 do Fonte Viva. Meu livro tá super velhinho, mas a gente gosta tanto, né, desses livros assim mexidos. Emmanuel nos diz assim, eu vou selecionar só alguns parágrafos para que a gente tenha tempo, né, de aproveitar e depois recomendar que leiam essa página. A internet já dispõe de toda essa obra, né, está disponível as nossas pesquisas, caso a gente não tenha o livro. Então, hoje é tão mais fácil a gente acessar esses conteúdos, graças a Deus, né? Então, Emmanuel diz assim, há muitos séculos o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Então, a gente compara fatores externos de acordo com os nossos paradigmas. Se eu deixo construir em mim um preconceito e não combato esse preconceito, até porque às vezes eu nem percebo que isso é um preconceito, qualquer situação externa que tenha a ver com aquele assunto, eu vou concluir conforme o meu preconceito. E aí continua o benfeitor. O homem rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra
como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. Por exemplo, quando a gente lê Paulo e Estevão, que é uma obra indispensável, se nós chegarmos nas páginas onde Emmanuel, autor espiritual da obra Para Nós, né, porque na verdade Paulo conta essa história para Emmanuel e Emmanuel passa para Chico Xavier, né, na sua mediunidade, nos traz essa obra magnífica. Quando nós vamos ler o cotidiano daquele povo, daquela época, se nós tirarmos os nomes e as datas, é como se fossem as notícias do dia. Vivemos a mesma Jerusalém tumultuada, conflitada, polarizada, cheia de embates, cheia de desafios, cheia de desigualdades. Então, nos círculos da natureza externa em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria, naturalmente, né? Os instrumentos, as ferramentas que hoje nós temos, científicas, né, tecnológicas, industriais, não tem nem comparação. As próprias obras da Dona Ivone Pereira, de André Luiz, já diziam dos equipamentos que eles não conseguiam descrever, porque à época ainda não tinham chegado aqui. Nós não tínhamos computador, nós não tínhamos internet, celular nem pensar, WhatsApp nem pensar, e hoje, quando o WhatsApp fica off, atrapalha a nossa vida, né? Então, o benfeitor continua. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo e ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. O sentimento de justiça está na nossa natureza. Ele é elaborado conforme as nossas experiências. Deus o pôs no coração do homem. Então, antigamente, nós aplaudíamos a crueldade sistemática, nós aplaudíamos a escravidão, nós jogávamos com a vida do próximo. Hoje, nós entendemos que isso não está de acordo com as leis da vida que estão na nossa consciência. As leis de Deus que estão na nossa consciência está lá na questão 621 de O Livro dos Espíritos. E aí Emmanuel vem dizer que os espíritos dizem onde está o nosso sentimento de justiça, amor e caridade. Através do coração. Do coração. Onde está o nosso sentimento de justiça? Onde Deus colocou o nosso sentimento de justiça? No coração do homem. Eu esqueci quando eu falei do verbete em aramaico e hebraico antigos. É porque o verbete, a palavra em si, que eu ignoro qual seja, significava justiça, amor e caridade. Não existia no idioma uma palavra que fosse só justiça, que fosse só amor, que fosse só caridade. Portanto, isso nós aprendemos com esses estudos preciosos que Haroldo Dutra expõe para nós, desde a época da vigência da lei de Moisés, portanto, quando Jesus também viveu. Por exemplo, as propriedades, os terrenos eram divididos como até hoje, em regra, são retangulares ou quadrados. Os donos daquela propriedade tinham a autorização legal de plantar, a agricultura, né, era forte, em toda a área disponível, ou até o último milímetro disponível, mas só podiam colher numa área circular, porque as pontas da sua plantação eram para os pobres. Também só podia colher e pegar para si aquilo que não caísse de sua mão. Assim dizia a lei. Por isso esse nome é composto, por isso ele representa muito mais do que uma justiça de balança que nós estaremos sempre perseguindo se não avançarmos no nosso modo de sentir, achando que a justiça é uma matemática, quando na verdade esse sentimento está no nosso coração e nós ponderamos muitas vezes, né? Quando o nosso filho, os nossos filhos ou alguém a quem amamos, portanto, está no patamar do sentimento, do coração, faz alguma coisa que nos contraria, a gente
ralha com ele, a gente pune da maneira como a gente acha que está correto, a gente conversa, a gente adverte, a gente se irrita, a gente fica chateado, mas ele continua filho e ele terá uma nova chance, assim como a vida dá uma nova chance a todos, inclusive a quem nós temos como inimigos, terão novas chances, terão as chances de se redimir. Assim é a lei divina. Então, olha o que o benfeitor vai nos dizer. Através do coração, o ideal de humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. E isso já existe, mesmo que ainda de forma precária, mesmo que ainda tendo que melhorar, né? O lar, a escola, o templo, o hospital, as instituições de previdência e beneficência. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. O diferencial do sentir, o diferencial da sensibilidade, o diferencial da boa vontade, o diferencial da nossa escolha em qualificar a energia que nós queremos imprimir no mundo, atendendo ao conselho de Teresa de Calcutá, que diz: não deixemos que ninguém saia da nossa presença pior do que chegou. Rubem Alves, escritor querido, um pastor evangélico, autor de muitas obras, ele diz: a única certeza que nós temos quando nascemos é que vamos morrer. Não sabemos quando, então não temos no cronos, na cronologia, no tempo do relógio, nós não sabemos o quantitativo da nossa permanência aqui. Mas nós podemos escolher o kairos, o tempo do coração, a qualificação daquilo que vamos fazer. Se vamos fazer o melhor, tentar melhorar, tentar superar, ou se vamos abraçar os amargores e cair com eles. Então o benfeitor Emmanuel continua dizendo a seguinte frase: só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Por isso, o processo de transformação moral proposto no Evangelho, né, os bons espíritas, o homem de bem, fala disso, renovação íntima. Nós não podemos ampliar para o coletivo algo melhor se não houver renovação íntima. De quantos Gandhis a Índia precisou para se iluminar de acordo com a situação que estava? Porque uma alma se ilumina, ela expande para o coletivo. De quantos Mandelas a África do Sul precisou para melhorar o seu sentimento em relação ao seu próximo? De quantos Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King e tantas almas anônimas que não viram celebridades, nossas avós, nossos avós, os nossos antepassados, aquele professor que fez toda a diferença na nossa vida, iluminou a nossa alma, fez a gente fazer escolhas melhores. Emmanuel então continua a sua fala dizendo: antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz, ele não foi o primeiro. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Foi pelo amor, foi pelo sentimento, foi por ter testemunhado cada palavra que disse. Ele não veio só dizer, ele não veio só curar os corpos, ele veio exemplificar e mostrar o caminho, a verdade e a vida. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade?
Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Acabamos até por ler toda a página, que fica aqui como um convite, a mensagem 67 do livro Fonte Viva, a terceira parte do Livro dos Espíritos no capítulo 11, Paulo, né, esse exemplo de renovação, uma das maiores legendas de transformação moral numa única encarnação, embora ele já tivesse, né, muitas coisas prontas, mas veja que ele não deu conta do seu orgulho e não seguiu um plano A, digamos assim, mas a misericórdia divina sempre nos apresenta oportunidades e a doutrina espírita é esse consolador prometido que vem nos explicar isso, nos dizer o que já tinha sido dito, mas de uma outra maneira, de modo que possamos finalmente não só entender, mas também modificar o nosso modo de sentir, avançando para o bem, para o melhor e para a nossa verdadeira felicidade. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Fiquem com Deus. Agradecemos, Denise, por seu carinho, por sua disponibilidade e por suas palavras. Vamos agora, meus irmãos, fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações e elevar nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, para termos o melhor entendimento sobre seus ensinamentos, através dessa doutrina que tanto nos acalenta. Através do Espiritismo, podemos reviver seu Evangelho e colocá-lo em prática em nossos dias. Que tenhamos uma semana abençoada, amparada pela espiritualidade superior. Que a sua paz se faça dentro de nós e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus.